Graça e paz. Hoje, 5 de agosto de 2023, até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 13, diz assim: Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. O título da nossa devocional, da nossa meditação, é Meditações sobre o livro de Isaías. Eu daria o título de Ai. Diz assim a palavra do Senhor diante do nosso texto hoje para meditação. As paixões do povo e os objetivos que persegue variam de acordo com seu status social ou sua índole. Alguns fazem disso seu negócio, que é juntar casa a casa e campo a campo. Abre parênteses. Não sendo capazes de viver em mais que uma de cada vez. Fecha parênteses. Ai deles, pois as coisas da terra terão que ser deixadas na terra, a fim de comparecermos todos diante do tribunal de Deus de mãos vazias. Outros buscam sua satisfação nos entretenimentos mundanos e no engano e na excitação do álcool. Ai deles, porque quando acordarem tarde demais para as realidades eternas. Companheiros de deboche, estas pessoas se gloriam no pecado e provocam abertamente o Senhor. Sua consciência endurecida perdeu toda a sensibilidade do bem e do mal. E eles encontram prazer na sua própria sabedoria. Todos os indivíduos estão incluídos, do bêbado infeliz ao mais eminente pensador, nessa desesperada busca pela felicidade. Mas o fim dos pensamentos e desejos da humanidade, sejam eles elevados ou desprezíveis, se reflete nessas palavras de Deus. Ai, ai, ai. Veremos nos capítulos seguintes de Isaías como Deus usa uma nação, que é a Assíria, como vara para castigar o seu povo. Eu quero compartilhar com você o trecho dessa meditação do livro de Isaías, que é no capítulo 5, do verso 18 ao 30. Amados, presta atenção nessa palavra. Diz assim: Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro, e dizem: apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifestem-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai do que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele
arvoará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para quem venham das extremidades da terra. E vem apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece. Ninguém tosqueneja, nem dormes, não lhes desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos reteçados. As unhas dos seus cavalos dizem-se a pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o de leão, ruge como o filho de leão, e rosnado arrebentam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Aleluia. Amados, é muito forte essa passagem, porque aqui o Senhor está nos dando um alerta sobre esses que não olham para o espiritual, somente para as coisas terrenas. Para a complementação ainda da nossa leitura, né? Nós temos a leitura de Marcos, capítulo 4, verso 21 ao 41, que fala sobre a parábola da boa semente, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, e porque Jesus falou por parábolas, e Jesus acalma a tempestade. O Senhor hoje, Ele nos traz uma advertência e ao mesmo tempo Ele nos ensina que há condição de nos colocarmos de pé e ficarmos firmes. Pois a parábola da candeia é como se fosse o Senhor nos dizendo: há luz no final do túnel, levanta-te, põe-te de pé. A parábola da semente é que nós ainda podemos ser uma semente e vir a germinar, né? Nós podemos ainda plantar e colher coisas boas. Nós podemos colher. E também o grão de mostarda simboliza a fé, né? Jesus em sua palavra diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós venceremos. Então nós precisamos movimentar a nossa fé. E Jesus, se Ele está no nosso barco, na nossa vida, a tempestade vai se acalmar. A tempestade vai passar. Se não passar, Jesus vai nos dar condição de passar por essa tempestade e sobrevivermos. Mas ai daqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como Salvador. Ai daquele que diz para ele mesmo que ele é conhecedor, que ele pode todas as coisas. Quem pode, meu amado, minha amada, é Jesus. E se nós estivermos com Jesus, com Deus, ligados, entronizados, nós venceremos. Nós passaremos por essas batalhas e reinaremos com Ele, porque Ele diz que virá nos buscar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra para glorificar o nome do Senhor e para meditarmos. Pense nisso, medite nisso e viva isso hoje. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.